nosso conteúdo sobre limite, beleza? A gente está na parte sobre propriedades dos limites. Desde já, vai deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal. Na aula anterior, a gente viu a primeira propriedade dos limites. A gente viu o limite de uma função constante. Beleza, pessoal? Vamos lá. Pessoal. Na segunda propriedade dos limites, é o limite da soma. Diz o seguinte: o limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites dessas funções. Beleza? Aqui está a definição formal desta propriedade. O limite de f de x quando x tende a aqui está a nossa primeira função, uma função f de x, mais ou menos g de x, a nossa segunda função, beleza? Ele é igual ao limite de f de x quando x tende a mais ou menos o limite de g de x quando x tende a beleza? O limite da soma de duas funções, é igual à soma dos limites, dessas funções. Aí você se pergunta, mas por que tem mais ou menos? Pessoal, o limite da diferença segue o mesmo raciocínio do limite da soma. Por isso que eu resolvi fazer apenas uma videoaula para esses dois limites. Beleza, pessoal? Vamos aqui responder alguns exemplos. Vamos lá. Nesse primeiro exemplo, pessoal, pede para a gente calcular o limite de x mais 4 quando x tende a 2. Observe. Vamos comparar aqui com a definição. X seria o nosso f de x, que está somando com o 4, que é a nossa constante, que seria o g de x, beleza? Isso tudo quando x tende a 2. Então, pessoal, onde tem x, a gente vai substituir após a gente separar esses limites, beleza? Então, beleza. Então, aqui vai ficar o limite de x quando x ele tende a 2, beleza? Mais o limite da nossa função constante, que é 4, quando x também tende a 2. Beleza, pessoal? Agora aqui a gente vai já calcular o limite dessas duas funções, beleza? Onde tiver x, a substituição, já que x está tendendo para 2. Eu quero saber o valor real do limite, beleza? Então, pessoal, aqui nessa primeira função, aqui nesse primeiro limite, é isso. Onde tiver x eu vou substituir por 2. Então, o limite de x quando x tende a 2 é igual a 2, beleza? Nossa segunda função, que seria a g de x aqui, na nossa definição formal, nesse segundo limite aqui, pessoal, limite de 4 quando x tende a 2, é aquele limite da função constante que a gente viu na aula anterior, beleza? Então, o limite da constante é a própria constante, mais 4, beleza? Então, 2 mais 4 é igual a 6. Aqui está o nosso limite, beleza? Agora vamos para cá, para esse segundo exemplo. O limite de 3x ao quadrado menos x quando x tende a 1, beleza? Então, 3x ao quadrado seria o nosso f de x, definição, e o x aqui seria o nosso g de x. Aqui é uma subtração, beleza? Aqui seria o limite da diferença, que é o mesmo raciocínio do limite da soma. Então, vamos separar os limites. Fica o limite x ao quadrado, quando x ele tende a 1, menos o limite de x, quando x também tende a 1. Beleza, pessoal? Então, para resolver esses limites aqui, aonde tem x, a gente coloca o valor que o x está tendendo aqui, beleza, pessoal? No eixo do domínio, beleza? Então, onde tiver x, eu coloco 1, no caso aqui. Então, fica 3 que multiplica 1 ao quadrado menos, beleza? Menos 1. Então, 3 vezes 1 ao quadrado é 3, menos 1, 2. Aqui está o nosso limite. Agora aqui, pessoal. No exemplo 3, diz que o limite de x ao cubo mais 4x ao quadrado, quando x tende a 2, a gente vai descobrir agora. Então, o primeiro passo é calcular o limite, separar o limite dessa função, separar os limites, beleza? Então, vamos lá. Aqui vai ficar o limite de x ao cubo, quando x tende a 2, beleza? Mais limite de 4x ao quadrado, quando x tende a 2. Agora, onde tiver x, eu vou resolver esse limite. Onde tiver x, eu substituo para onde o x está tendendo, beleza? Então, aqui, ó, fica 2 ao cubo mais... Esse limite aqui é o quê? 4 vezes 2 ao quadrado. Beleza? O resultado vai dar o quê aqui, pessoal? 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Dá 8. Mais, resolve a potência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Beleza? Então, 8 mais 16, beleza? Dá quanto? 18, 20, 24. 24 o nosso limite dessa função. Beleza, pessoal? Vai deixando o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. E cenas para os próximos capítulos.